Estamos de volta com o Momento Cultural e no programa de hoje eu estou recebendo o fotógrafo Edu Ribas. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho da história dele, da trajetória, como ele iniciou na fotografia e nós ficamos de mostrar então neste segundo bloco um pouco do trabalho do Edu e em especial agora nós vamos iniciar mostrando o teu trabalho na Itália, né? Esse casamento que nós falávamos então no final do bloco anterior. Mostra então um pouquinho do teu trabalho, Edu, e conta de que forma que cada foto foi feita. Certo. O nosso trabalho que a gente desenvolveu lá, o que eu vou mostrar aqui é o trash, então eu vou contar um pouquinho sobre como que foi o nosso dia, a nossa tarde que a gente passou junto lá com os noivos. Todo o trabalho a gente inicia como um making off, que a gente arruma os noivos, como vocês podem estar percebendo aí na tela. Então, assim, deixa eu puxar aqui algumas imagens. A gente sempre faz alguma coisa descontraída até para quebrar um pouquinho o gelo do noivo, que o noivo sempre é um pouquinho mais nervoso, um pouquinho mais... E os homens, eles têm preconceito em fazer esse tipo de foto? Não, preconceito não, mas eles encaram assim como o noivo, geralmente ele não acha que não vai ser legal na foto, ele é um pouco preconceituoso com a fotografia. Mas isso a gente quebra já fotografando. Então, antes de nós iniciar até o trabalho, a gente faz algumas brincadeiras, mostra algumas fotos para eles divertidas, né? O importante, então, exatamente fazer esse making off é para quando forem as fotos valendo mesmo, já está solto. Já está bem soltinho, exatamente. Ele já está mais descontraído, a noiva também. Um pouquinho de nós aqui trabalhando. Então, para essas fotografias, lógico que a gente conta com uma equipe. Essa equipe é a maquiadora, a produtora, a parte que faz a iluminação também, né? Os rapazes a gente tem para luz. E como era um trabalho na Europa e a gente não tinha como deslocar todo mundo até lá, a gente foi improvisando. Então, a minha noiva serviu como maquiadora, a amiga dela como maquiadora, e assim a gente foi se adequando lá. Os amigos que estavam presentes também ajudaram na luz. E ficou um material bem divertido, fantástico, assim, um material bem profissional que a gente conseguiu desenvolver, trabalhando, ensinando essas pessoas a trabalhar com nós no momento mesmo, sem nada de... Então, como já estava uma parte assim, bem descontraída nesse evento, a gente começou a brincar junto com eles. Para nós também foi uma surpresa esse evento, porque a gente não conhecia Roma, acabamos conhecendo Roma junto com os noivos. Então a gente conseguiu, juntamente com eles, admirar a paisagem juntos. Então criou um elo bem legal entre nós e os noivos. E essas fotos, elas foram feitas, algumas elas iniciaram à tarde, pelo que parece, e foram até o anoitecer. Isso, a gente sempre inicia em torno de 3 horas, para não pegar muito sol a pico, né? Não digo que é um inimigo, mas hoje quem trabalha com iluminação artificial, o sol ele acaba prejudicando um pouco. Então eu prefiro usar o sol de lado, que ele também vai fazer agregar valor às nossas às fotografias. Edu, falando um pouco da fotografia na Itália, enquanto a gente pode também ir mostrando algumas fotos, qual é a diferença, qual a principal diferença que tu notou da fotografia aqui no Brasil para a fotografia lá na Itália, em especial em Roma? A diferença, além, lógico, de paisagens fantásticas, né? Assim como a gente tem no Brasil também. Mas o palco principal nosso lá foi Roma, que é o Coliseu. Coisas que a gente só via, pelo menos eu só via nos filmes. Mas assim, questão da fotografia, o italiano, ele tem o fotógrafo italiano, ele tem uma maneira mais romântica de mostrar o trabalho. Uma coisa um pouco diferenciada, pelo menos do meu trabalho, que eu sigo a tendência americana. Que é uma coisa mais descontraída, brincando mesmo, e eles têm um papel assim romântico na fotografia, que é botar os casais namorando, né, abraçados, juntos, em momentos, né, legais, mas sempre numa intimidade entre os dois. E o americano já é mais solto.
né? Eu digo americano porque geralmente o fotógrafo do Brasil segue as tendências americanas. A gente tem grandes nomes de fotografia no Brasil, como Everton Rosa também, que segue o papel italiano, segue as tendências italianas, fotos. Mas o legal é isso, porque dentro do Brasil a gente tem diversas culturas, né? Claro. E a principal diferença que eu vi nisso no fotógrafo é essa parte assim tradicional mesmo deles lá. E com relação aos equipamentos que você também falava no bloco anterior, os equipamentos deles são mais avançados, estão mais ou menos na mesma linha que a nossa ou ainda a gente está na frente? Em questão de equipamento, logicamente que a Europa com certeza é bem mais avançada. Mas hoje o fotógrafo brasileiro ele tem a condição de fazer essa exportação, importação desses equipamentos. E o resultado assim, de equipamento é o mesmo, se reflete igual lá, porque quando uma marca lança uma determinada câmera ou uma lente, ela sai para o mundo, né? Logicamente que eles vão ter acesso primeiro do que nós, até porque a grande parte desses equipamentos é fabricado no Japão, que é, né, já está dentro, mais perto deles do que nós. Mas a questão assim não se difere muita coisa não, uma coisa bem relativa. Com relação ao mercado de trabalho, lá tem espaço para os fotógrafos? O trabalho realmente é valorizado lá na Itália? Ou a gente ainda tem alguns preconceitos, alguns tabus, como aqui no Brasil, acho que ainda o pessoal enfrenta? Sim, lá, como eu falei, lá eles levam tudo muito ao pé da letra do tradicional, da cultura deles. Então, até eu enfrentei um pouco de dificuldade lá também com os fotógrafos, que eu tentei fazer uma entrevista com alguns fotógrafos. Logicamente que eu tinha uma tradutora, eu não falo fluentemente italiano, mas a gente tentou contato com alguns fotógrafos e até lojas de vestidos de noivos. Então, a cultura nossa para eles é muito estranha. Né? A locação do vestido de noiva, para eles não existe isso. Não existe. Não existe. Eles fazem a venda, que é a venda somente para o casamento mesmo. E como os italianos não têm, grande parte dos casamentos são mais de idade, não tem muitos jovens casando, eles preferem ter lá a sua casa, todo o conceito assim, de moradia, tudo pronto na família para depois casar. Então lá a gente tem casais de 45 anos casando, casais de 40 anos casando, sendo que no Brasil já com 20 e tantos já estão casando. Mas a gente teve um pouquinho de dificuldade assim com os fotógrafos de lá, porque o nosso trabalho é muito diferente do deles. A gente gera até certo uma polêmica contra eles, porque nossa tendência, segmento assim, é americano, e não valorizando muito a tradição deles, que é o romantismo do casamento. A gente faz uma coisa divertida, né, como eu falei antes. Mas, no geral, eles são ótimos profissionais, dentro da cultura deles, eles são maravilhosos. As tendências de álbuns, de tudo que é novo no mercado, vem da Europa. Então, a gente tem muito a agradecer eles também. Tem que ficar de olho no mercado deles que vai dar certo para nós. E o casamento italiano, ele tem alguma particularidade, alguma diferença do casamento feito aqui no Brasil? Porque o casamento americano não existe aqueles casais de padrinhos, são os amigos do noivo e as amigas da noiva. Isso. E no casamento italiano tem alguma coisa assim também de diferente? O casamento italiano, o que eu pude perceber lá, a gente não conseguiu acompanhar nenhum casamento assim na íntegra, porque muita questão também da tradição, não é muitos convidados, é uma coisa mais restrita à família, mas questão assim de tradição, podemos dizer, deles, é que eles valorizam muito gente da família, as festas geralmente, é que o casamento italiano, como é que eu posso dizer, é assim, é uma união das duas famílias, não é uma união do casal somente. Eles valorizam porque não é somente o casal que está se unindo e vai morar junto, separado. Não, eles unem duas famílias inteiras. Gerações e gerações dessas famílias são unidas. Então é uma coisa assim muito invejável para muitos brasileiros, como para mim. Mas é uma tendência que a gente tem que seguir. E lá eles são pontuais? Porque aqui no Brasil os casamentos
antigamente, pelo menos, costumavam atrasar uma eternidade, né? Sim. 30, 40 minutos, agora até não mais tanto. Mas e lá na Itália? A questão da pontualidade deles, eu acredito que seja bem rigorosa, porque dentro do civil, onde a gente fez esse casamento civil, que é muito valorizado na Itália, o que aconteceu? Tinha casamento agendado do nosso casal para as 15 horas da tarde. 15 horas da tarde tem que estar todo mundo ali. Então, a gente chegou um pouquinho mais cedo, não deixaram nós entrar até no local, porque estava acontecendo uma outra cerimônia civil também. Então, acredito que também essa parte assim, de horário seja bem rígido, bem... A igreja, eu não consegui acompanhar um casamento na igreja, para te falar isso, mas o civil, pelo menos, a gente viu bastante rigorosidade. Bom, e aí todo o resultado a gente vê nos álbuns, né? Nós mostramos, então, o ensaio lá em Roma, mas a gente também tem um outro ensaio feito aonde esse, Edu? Desse álbum foi feito em Ibirubá, numa sede ali, uma sede de camping que a gente tem próximo a Ibirubá, a sede Aurora. E ficou maravilhoso também, um cenário assim, a gente procura sempre identificar os noivos, o que eles gostam, o que eles preferiam guardar para todo o eterno, porque esse álbum que a gente vê na nossa mão é mais um álbum, mas para eles vai ser o único álbum deles, que vai seguir para sempre. Essas fotos, elas são feitas depois do casamento ou antes do casamento, né? Antes do casamento, exatamente. Eu, na minha particularidade, eu prefiro fazer depois, porque a gente consegue, em certos casos, também acompanhar os noivos na sua lua de mel. Então, juntamente com a lua de mel, a gente faz mais esse ensaio Trash the Dress, que ao pé da letra é bem rústica essa palavra, é bruta essa palavra, mas é um ensaio natural, a gente não estraga o vestido. Porque pelo nome que foi dado, a gente imagina que vão acabar com o vestido, né? O americano, ele faz muito disso, ele estraga mesmo, ele leva ao pé da letra mesmo, mas a gente aqui adapta, né, para não... A gente tem muito dó do vestido e a gente acaba não sujando, não estragando ele muito. E aqui a gente tenta também pegar os noivos, fazer um álbum, né, à parte, como eu também já disse, mostrando a sintonia do casal, num local diferente, eles mais à vontade, já sem aquele nervoso também, né, do dia do casamento. Exatamente. Aqui, como você falou também no primeiro bloco, as fotos em preto e branco, né? Isso, exatamente. A gente procura trazer para dentro do moderno o tradicional também. Então, hoje eu fotografo preto e branco direto na câmera, eu não uso o recurso do Photoshop para fazer essa edição. E aí, como é que é fazer esse tipo de foto, Edu? Porque a gente fica olhando assim, eles realmente parecem modelos. Como é que é tirar, então, esse modelo que há dentro de cada noivo, digamos assim? É o mais simples que parece, é deixando eles à vontade. A gente tem, logicamente, o nosso equipamento de iluminação, que chama um pouco a atenção, né, no ensaio, mas a gente trata com eles com a maior simplicidade e pede para eles agir naturalmente. Então, eu uso muito na minha câmera um controle remoto, que geralmente a foto clicada não é que eu estou atrás da câmera. Então, é no momento que eu estou descontraindo eles, eu acho que está legal e eu clico a câmera através do controle. Tem que ir brincando. E sai, né, fotos bem divertidas, naturais. Porque se a gente for montar uma cena, vai ficar uma cena de novela. Uhum. Vai ficar lá o casal certinho, bonito, vai ficar a foto bonita. Mas não é essa a nossa intenção de fazer uma coisa mais descontraída. E aí aqui então, nesse outro álbum, bem pesadinho, diga-se de passagem, é a tendência, assim como aquele álbum livro, né? Exato. A foto não vem solta, ela vem diagramada nas páginas, né?
é o que o pessoal agora está pedindo. É uma forma que a gente viu, nós fotógrafos, de valorizar esse evento, porque, como eu falei, para nós é mais um evento, mas para os noivos é o evento, é o único evento. Então, futuramente, quando ele abrir esse álbum lá, ele vai estar intacto da mesma forma, ele vai estar bonito, não vai estar amarelo, não vai estar com as fotos grudadas dentro das páginas de plástico, porque ele já é um acabamento já para durar um longo prazo, né? E valoriza muito mais também a cerimônia, né? Todo o acontecimento que é o casamento. E se a gente vai falar de valores, é algo que não digo assim, não que não tenha preço, mas é o registro de um dos principais momentos da vida daquele casal, né? Exatamente. Então... eu costumo dizer nos meus orçamentos que eu passo para as noivas, que qual o preço que você colocaria no seu sonho? Então, essa resposta aqui não existe essa resposta. Porque a festa vai passar, o jantar, o vestido a gente tem que devolver ou vai ficar lá para não usar mais, mas o álbum vai ficar. A lembrança única de todo o investimento que você fez pro casamento é o álbum, é a filmagem, é esses momentos eternizados, né, pelos fotógrafos. Ok. Edu, falando então do Photoshop que você disse antes, né, no primeiro bloco, você não costuma usar o Photoshop ou um pouquinho só para dar um retoque numa pele, uma espinha que apareceu ali? Como é que você faz essa? Eu uso um recurso, um programa novo também, atual, que é o Lightroom. Mas o que faz o Lightroom? Eu consigo editar várias fotos assim, em questão de tonalidade, de densidade na foto, alguma coisa assim básica, não é nada avançado, não é nada de mudar a espinha, de fazer isso não. A gente faz isso tudo na hora da fotografia. Então a gente tem uma luz posicionada em certo local, que é para não gerar uma sombra naquela espinha, naquela olheira. Então assim, o Photoshop ele é uso restrito à edição do álbum. A diagramar, colocar uma foto ali em cima da outra, uma do ladinho ali, e mais nada que isso. Eu não uso mais filtro de pele, eu consigo hoje tirar toda essa naturalidade na luz. Então, tem muitos fotógrafos que usam, não recrimino ninguém, mas o meu trabalho é um pouco diferenciado até por isso, porque tá lá, se você vê nas fotos, tá lá a expressão, mas a expressão não tá chamando atenção, tá chamando atenção a cena em si. É um momento. Como eu faço um momento natural, eu preciso mostrar como que estava lá no natural. Teria mais alguma outra foto para a gente mostrar aqui então, só para a gente finalizar o nosso programa hoje? Tem, eu vou mostrar uma das fotos que foi capa da nossa revista, da revista Fotos e Imagens, que é essa foto. Sem a naturalidade do momento, eu não conseguiria fazer essa imagem, porque foi um momento totalmente descontraído do casal. Eu não conseguiria fazer uma montagem para ficar assim, digamos, tão natural como ficou essa foto. Pessoas ao redor, eu não usei recurso de Photoshop para tirar nenhuma dessas pessoas. Eu deixei elas aparecendo. Eram pessoas que estavam passando na rua e foram parando. Foram parando. Na verdade, aqui é a Fonte de Treve, é onde que a gente fez essas imagens. E é um lugar muito requisitado, né, para os turistas. Então, nesse local onde eles estão, não tinha como eles estarem ali. Então, os turistas foram muito atenciosos com nós, viram que se tratava de um ensaio. E lá, a cena comum na Itália, nesses lugares, é produtoras rodando filmes. Então, para eles já é uma coisa mais natural, né? E eles abriram aquele espaço para nós sem a gente pedir, foi bem espontâneo. E eu quis homenagear também esses, né? E não retirando eles da fotografia. Deixei eles ali. Tem outras fotos aqui também que eu posso mostrar, que tem eles juntos. Esse já é uma foto assim mais central ali mesmo, na Fontana de Trevi, na fonte, né? O destaque também, que
poderia chamar... Qual, assim, só para fazer uma pergunta para fechar o programa hoje, é a tua foto preferida de todos? Lógico que tu deve ter feito centenas de milhares de fotos ao longo da tua carreira, mas a foto preferida está entre essas fotos aqui na... A minha foto preferida é a foto que eu não fiz ainda, porque é meio controverso que eu falei, mas assim, a minha foto preferida eu não fiz ela ainda, porque um dia se eu achar uma foto que eu realmente goste, eu acho que eu vou sossegar. E não é esse meu intuito, né? Até os workshops que eu ministro, eu falo muito em falar para o fotógrafo, ó, não tá bom ainda, vai procurar mais que dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Mas eu acredito que todas as minhas fotos que eu tiro são minhas fotos favoritas, porque eu faço isso com paixão, a minha alma hoje é fotografia, ser fotógrafo. Mas destacar entre todas uma, eu acredito que eu não tenho essa condição ainda. Bom, a gente teria muitos assuntos para falar sobre a fotografia, muitas fotos também para mostrar, mas para você que ficou curioso, quer conferir um pouquinho mais do trabalho do Edu, pode entrar no site, teu site. Exatamente. Pode passar então o endereço? É www.eduribas.com. Então, bem fácil, entra lá e confira um pouquinho mais do trabalho do Edu. Edu, muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho, realmente é digno de capa de revista, realmente também esse trabalho que a gente viu aqui, esses álbuns, as fotos em Roma, ficaram sensacionais, eu acho que dispensam comentários também, quem está assistindo pôde ver isso. E agora então deixar um espacinho para te fazer tua despedida, teu encerramento. Sim, eu gostaria sim só de complementar com uma mensagem até para os nossos colegas fotógrafos, porque eu trabalho muito com noivas, mas o meu objetivo também é crescer a profissão do fotógrafo, valorizando. Hoje tem grandes nomes no mercado que valorizam, né, a nossa categoria. Eu gostaria assim, o fotógrafo hoje que está iniciando a sua carreira, o seu fotojornalismo, que é o mais atualidade, procura assim, se informar bastante em cursos, em workshops, em palestras, mas o mais importante que eu acho é ele conversar com o vizinho dele que é fotógrafo, com a loja que tem perto da casa dele que é fotógrafo, buscar um pouco da raiz da fotografia, que eu acredito que é um dos melhores cursos, ensinamentos, além da fotografia, ele vai te ensinar a vida, porque é uma pessoa já com experiência e vai te ajudar muito no teu material. Eu levo fé nisso para mim, está dando certo. Gostaria de passar essa mensagem a todos os fotógrafos. Então, a gente vai encerrar o Momento Cultural de hoje. Na próxima semana tem mais programas sobre outro assunto referente à cultura. Muito obrigada a você que esteve ligadinho na TV Câmara. Uma boa noite e até o próximo programa.